Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias desta semana que está começando agora. Os destaques das sessões dos dias 7 e 8 de agosto de 2013. Karina, essencialmente podemos dizer que o grande destaque nesta semana, embora não tenha sido o único julgamento que aconteceu, foi uma ação penal que gerou uma série de consequências, inclusive do próprio ponto de vista da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Houve uma modificação do entendimento que havia sido proferido no ano passado, quando do julgamento da ação penal 470, em razão dessa nova composição do Supremo Tribunal Federal. Uma atualização, então, uma reviravolta nessa jurisprudência que havia sido formada em torno do artigo 55 e a interpretação do artigo 55 da Constituição Federal. Uma discussão bastante até acalorada, já que os pontos de vista não foram tão coincidentes quanto à época. Não participou desse julgamento o ministro Luiz Fux, porque estava impedido, e havia uma certa urgência no julgamento desta ação penal, justamente porque, segundo o revisor, no despacho que proferiu quando do encaminhamento para a presidência para inclusão na pauta de julgamentos, havia uma sinalização de que, se não julgado rapidamente, poderia prescrever os crimes de fraude contra licitações e também a formação de quadrilha, dos quais os 9 acusados nessa ação penal haviam sido denunciados pelo Ministério Público. Lembrando que exatamente nas ações penais nós temos as figuras do relator e do ministro revisor. Vamos citar aqui a ação penal 470, que teve como relator à época o ministro Joaquim Barbosa, como revisor o ministro Ricardo Lewandowski. No caso desta ação, a ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, e o ministro revisor, o ministro Dias Toffoli. Isso é fundamental de se entender exatamente porque, vamos ver agora, vamos conferir, houve diferenças no acompanhamento e nos posicionamentos que balizaram os votos dos ministros. Mas vamos, portanto, fatiar a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros começaram a julgar a ação penal contra o senador Ivo Cassol na sessão plenária da quarta-feira. Ele foi acusado de favorecer empresas em licitações quando prefeito de uma cidade no interior de Rondônia. Mas antes do início da sessão, o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, divulgou dados referentes à repercussão geral em julgamentos realizados no primeiro semestre deste ano. Os números foram apresentados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa disse que no primeiro semestre deste ano, o Supremo julgou 29 processos com repercussão geral reconhecida. Esse instrumento é aceito nos recursos de grande importância jurídica, social e econômica. Resultado, a iniciativa do STF refletiu em mais de 65 mil casos analisados pelos tribunais de todo o país. No plenário virtual foram analisados 38 temas da repercussão geral. Dentre esses temas, chamam a atenção para o fato de que 19 já permitem a aplicação pelos tribunais de origem dos seus efeitos. São os casos de repercussão geral reconhecida com a aplicação da jurisprudência reafirmada da Corte e aqueles em que a repercussão geral foi recusada. Em seguida, a Corte começou a analisar a ação penal contra o atual senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. A história se refere à época em que ele foi prefeito de Rolim de Moura, no interior do estado. A relatora detalhou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, apresentada em 2004. De acordo com as investigações, Ivo Cassol teria liderado um esquema de fraude em licitações de 1998 a 2002. 8 empresas teriam sido escolhidas em quase todos os processos licitatórios para realizar obras de aproximadamente 8 milhões de reais. Exames periciais realizados nos processos licitatórios, nos quais figuram sempre algumas das empresas referidas em regime de alternância, atestam que em todos eles o processo foi viciado, havendo promiscuidade entre as informações apresentadas pela Prefeitura e as fornecidas pelas empresas licitantes, o que se revela pelas inúmeras coincidências existentes entre esses documentos. A denúncia aponta ainda que Ivo Cassol tinha ligação com as empresas e parentesco com os sócios e que houve fraude também quanto ao tipo de licitação. As licitações de obras e serviços de engenharia se deram quase que exclusivamente sob a modalidade convite. O expediente utilizado para tanto era o fracionamento do objeto da licitação em parcelas distintas, de modo a que o valor, uma vez fracionado, permitisse o convite.
O Ministério Público Federal reforçou que tudo está provado em estatísticas. A denúncia é bastante detalhada quanto à fechada relação entre as empresas envolvidas. O bloco do Ivocaçol ganhava quase tudo. Percentuais altíssimos nas disputas de licitação. Ao se pronunciar no plenário, a defesa negou que o então prefeito tenha agido contra a lei. Afirmou que a denúncia não tem fundamento e é baseada apenas em especulações. E questionou a legitimidade do Ministério Público de investigar. Seria estranho que o Ministério Público Polícia fosse atribuída a função de exercer o controle externo desta própria polícia. O advogado colocou também em dúvida a perícia realizada. O promotor responsável, inimigo, fidagal, mineral, mortal, orgânico, em relação ao réu Ivocaçol, conduziu as investigações de maneira parcial. Obteve perícias realizadas por um perito que é seu compadre. Mais do que isso, pressionou e constrangeu testemunhas. Isto foi na primeira parte da sessão plenária da quarta-feira. O julgamento ele se estendeu, na verdade, inclusive até a quinta-feira. Mas vamos fatiar, portanto, a partir do próprio número do processo. Trata-se aqui da ação penal 565, como já disse o grande destaque da semana, relatora ministra Carmen Lúcia. Ministério Público Federal versus Ivo Narciso Cassol e outros. Vamos, inclusive, repassar o nome de todos os componentes para um melhor entendimento dos votos apresentados pelos ministros. É uma ação penal que foi proposta originariamente no Superior Tribunal de Justiça contra Ivo Cassol, Aníbal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Idalino Mesono, Ivalino Mesono, Josué Crisóstomo, Ilva Mesono, Crisóstomo, Salomão da Silveira e Erodi Antônio Mate, pela alegada prática dos crimes previstos em 2 diplomas. No artigo 90 da Lei 8.666, de 93, que trata de licitações, aqui o crime seria fraudar o processo licitatório, e no artigo 288 do Código Penal, do caso formação de quadrilha. Com a diplomação do denunciado Ivo Cassol como senador da República, os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal em 2011. Karina, 2 perguntas. Quando teriam ocorrido os fatos que levam à acusação e por que primeiro o processo estava no STJ? O processo, a denúncia foi proposta no STJ porque, à época, Ivo Cassol não era mais prefeito de Rolim de Moura, no estado de Rondônia, mas sim governador do estado. E é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o órgão competente para processar e julgar governadores. E por que o processo veio ao Supremo Tribunal Federal? Justamente, como você disse, porque ele foi diplomado senador da República e o foro competente, o juiz natural para processar e julgar senadores da República, parlamentares federais e outras pessoas, presidente da República, por exemplo, é o Supremo Tribunal Federal. Então, vem do STJ para o Supremo. Todos os fatos se deram, de acordo com a denúncia, quando Ivo Cassol era prefeito, como eu disse, do município de Rolim de Moura, em Rondônia, no período de 1998 até 2002. E a acusação baseava-se no fato de que a fraude à licitação que teria ocorrido é de que alguns contratos para que obras fossem realizadas no município deveriam ser tratadas numa modalidade de licitação e foi feita numa outra, que é um pouco menos formal ou mais informal no modelo convite, e que com isso teria beneficiado pessoas bastante próximas do prefeito, o que teria ocorrido, portanto, numa situação de fraude. Os contratos, o valor que deveriam ser feita a contratação para a realização da obra eram de valores superiores que não autorizariam a carta convite como processo escolhido na licitação, mas houve o fracionamento desse valor, possibilitando, portanto, a carta convite, e aí a denúncia por fraude à licitação com base na Lei 8.666, que trata justamente da Lei das Licitações. Como veremos, a relatora acatou em parte os argumentos da acusação e parcialmente também os da defesa. Primeiro, a questão das acusações contra os empresários envolvidos na licitação. Os formulários eram os mesmos, idênticos, eles dizem, até com os mesmos erros gramaticais. Ocorre que o município de Rolim de Moura, como foi alertado pelo doutor Marcelo, também a expressa está aprovado nos autos. Era o município, porque ele escolheu o convite, que entregava um disquete para que eles copiassem aqueles formulários, preenchessem e devolvessem. Não há outra prova do conluio. Aliás, não há prova deste conluio. A descrição, a meu ver, parece certa, mas para a condenação eu preciso de prova
de que eles soubessem de tudo isso. Tem mais. Vamos ao final do voto da relatora. Quanto ao crime do artigo 288 do Código Penal, crime de quadrilha ou bando, como eu não encontrei prova suficiente a me convencer do juízo de condenação desses 5, ficaram os 3 que são o prefeito, o presidente e o vice-presidente da comissão de licitação. E, nos termos do artigo 288, este crime pressupõe mais de 3 pessoas. Então, independente de ter havido ou não um liame com estabilidade para a prática de crimes que tivesse sido formado, eu não tenho como impor qualquer condenação a todos, neste caso, a Ivo Cassol, Salomão da Silveira, Herodi Antônio Mate e os demais, com base na acusação do crime de quadrilha ou bando, porque, neste caso, fica ausente este dado, razão pela qual eu absolvo os acusados Ivo Narciso Cassol, Salomão da Silveira e Herodi Antônio Mate, com base no artigo 386-3 do Código de Processo Penal, e dos acusados Aníbal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Isalino Mesomo, Ivalino Mesomo, Josué Crisóstomo e Ilva Mesomo Crisóstomo, com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. E concluo, senhor presidente, no sentido de julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar os acusados Ivo Narciso Cassol, Salomão da Silveira e Herodi Antônio Mate como incursos por 12 vezes nas penas do artigo 90 da Lei 8666 de 93, absolver em relação à imputação do artigo 90 da Lei 8666 93 os acusados Aníbal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Isalino Mesomo, Ivalino Mesomo, Josué Crisóstomo e Ilma Mesomo Crisóstomo, com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, e absolver em relação à imputação do artigo 288 do Código Penal os réus Ivo Narciso Cassol, Salomão da Silveira e Herodi Antônio Mate, com base no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, e os acusados 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, e os acusados Aníbal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Isalino Mesomo, Ivalino Mesomo, Josué Crisóstomo e Ilva Mesomo Crisóstomo, com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. É como voto, senhor presidente. Foi, portanto, o voto da ministra relatora na sessão da quarta-feira. O julgamento continuou na sessão do dia seguinte, quinta-feira, dia 8 de agosto. Vamos ver como foi na reportagem de Adilson Mastelari. A Corte deu sequência ao julgamento da ação penal contra o atual senador Ivo Cassol de Rondônia pela denúncia do Ministério Público Federal de suposta prática de fraude em licitações públicas no período em que foi prefeito do município de Rolim de Moura, interior do estado, e ainda formação de quadrilha. Além do ex-prefeito, foram acusados também os representantes de 8 empresas participantes das licitações. Para o ministro Dias Toffoli, todos os indícios são de que as empresas pertencem à família Cassol. Ivo Narciso Cassol é o centro de toda a fraude e o chefe da organização criminosa. As 5 principais empresas participantes do esquema, Pedra Lisa, Sul Terraplanagem, JK, Estrada e Construtel, foram constituídas e geridas por pessoas a ele ligadas intimamente, inclusive por laços de parentesco. Todos os indícios apontam no sentido de que tais empresas pertencem à família Cassol. Segundo a denúncia, as empresas foram escolhidas pela modalidade carta-convite, o que facilitaria o favorecimento da seleção nas licitações. O ministro Dias Toffoli lembrou que as empresas não possuíam nem os maquinários necessários para realizar as obras. Os ministros Dias Toffoli, Luiz Barroso, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e o presidente Joaquim Barbosa também condenaram os parentes e amigos representantes das empresas licitantes pela fraude. O que a denúncia descreve, e é o que aparentemente ocorreu, foi a prática de vários delitos dessa natureza, de concurso plurissubjetivo de agentes. E isso, por si só, não caracteriza a existência de quadrilha. Nesse ponto, eu acompanho o raciocínio do ministro Dias Toffoli, que é secundado também
pela ministra relatora. Os ministros entenderam que não houve superfaturamento financeiro, mas que os réus tinham outros objetivos com as licitações fraudulentas, como impedir a competitividade. Houve, de fato, um conluio, a meu ver, entre membros da administração do município indigitado na exordial acusatória e empresas que participavam das licitações. O senador Ivo Cassol, o presidente e o vice-presidente da Comissão de Licitações de Rolim de Moura foram condenados pelo crime de fraude em licitação. Todos os acusados foram absolvidos do crime de formação de quadrilha. Bom, com isso já adiantamos mais ou menos como é que foi o resultado, né? Mas é o resumo da sessão e vamos retomar a partir do momento em que houve a apresentação do voto do ministro revisor Dias Toffoli. Como anunciara na véspera, ele abriu divergência em parte do voto da relatora ministra Carmen Lúcia. O voto foi longo e embasado, da mesma forma que o da ministra relatora, mas para simplificar um pouco o nosso entendimento, hoje vamos direto ao ponto em que é feito um resumo exatamente das diferenças entre os dois votos no diálogo entre o revisor e o vice-presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, que naquele momento presidia a sessão. Eu condeno os empresários, administradores das empresas. A ministra Carmen Lúcia condenou apenas o prefeito e os membros da comissão de licitação e absolveu todos os empresários. E Vossa Excelência está... Eu condeno os empresários administradores. Os empresários e também os demais e todos os membros da administração pública. Enquanto há uma coincidência, embora com fundamentos diversos, do que tange ao crime de quadrilha. Quer dizer que ambos, o relator e o revisor, julgam improcedente a denúncia quanto ao crime de quadrilha por fundamentos distintos. Bom, Karina, qual foi o resultado ao final? Ao final, depois de muita discussão, acabaram condenando apenas o senador da República, Ivo Cassol, e o presidente e o vice-presidente da comissão de licitação por crime de fraude à licitação apenas. Para a formação de quadrilha, como acabou prevalecendo o voto da ministra relatora, no sentido de que são necessários mais de 3 integrantes e, para ela, apenas os 3 estariam dentro daquele tipo penal. Mas como é um crime que necessita de uma pluralidade de pessoas, 3 não seria suficiente, e aí todos foram absolvidos. O ministro Joaquim Barbosa, salvo engano, ele condenava em relação à formação de quadrilha, mas acabou vencido também. Prevaleceu, nesse caso, o voto da ministra relatora, e aí nós tivemos 3 condenados apenas. Como disse, o senador e o presidente e vice-presidente da comissão de licitação, que organizou tudo isso. Houve decisões pontuais em relação a diversos pontos do processo. E com relação à questão do mandato, houve uma mudança na jurisprudência, como você disse no início do programa de hoje, né, Karina? Exatamente. Os ministros, no julgamento da ação penal 470, que ocorreu no ano passado, eles entenderam que a perda do mandato, quando se tratasse de um crime, principalmente contra a administração pública, ou um crime grave, eles acabaram entendendo que haveria a decretação da perda do mandato pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas a necessidade de se encaminhar o ofício à casa respectiva, à casa legislativa respectiva, para proceder à declaração da perda do mandato. Na sessão plenária desta semana, os ministros, com mais 2 novos integrantes que não haviam participado daquele julgamento, entenderam, por uma maioria formada de 6-4, que, na verdade, a perda do mandato é assunto que deve ser tratado pelo Poder Legislativo e que, portanto, será encaminhado um ofício ao Senado Federal, comunicando da decisão do Supremo para que tome as providências cabíveis. E, bom, destaques das sessão plenária, das sessões da semana, portanto, quarta e quinta-feira. E temos mais um destaque também para toda a TV Justiça nesta semana. Nós estamos completando, a TV Justiça completa 11 anos. Ao longo deste tempo, as nossas equipes estiveram sempre presentes em grandes e importantes julgamentos para o país. Sistema de cotas, ficha limpa, precatórios são alguns dos exemplos. Antes de mais nada, o trabalho de nossas equipes, o nosso trabalho é de uma prestação de serviço para a população. Mostrar ao vivo, sem cortes, as decisões do Supremo Tribunal Federal foi uma inovação. Nunca isso foi visto antes no Judiciário. A primeira sessão transmitida foi no dia 8 de agosto de 2002. Nesta edição histórica, a primeira do Justiça em Ação. Foi o julgamento de um conflito de competência entre os Ministérios Públicos de Minas Gerais e do Paraná. O relator do caso foi o ministro Sidney Sanches. A partir daí, as transmissões ganharam espaço certo na programação da TV Justiça. E desde então, há 11 anos, as pessoas não precisam mais estar aqui no plenário
De casa, do trabalho, passou a fazer parte da rotina, acompanhar os votos, os entendimentos, inclusive naqueles processos que tiveram repercussão no país e no mundo. Março de 2009. Foi possível conferir as opiniões dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a posse da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Por 10 votos a 1, eles mantiveram a demarcação contínua da reserva em Roraima. A área de quase 2 milhões de hectares, correspondente a 7,7% do estado, era disputada por índios e não índios. A ação julgada questionava a homologação da demarcação em 2005. Com a decisão do STF, 194 comunidades indígenas, cerca de 18 mil índios, garantiram o direito de permanecer no local. Fevereiro de 2012, a Lei da Ficha Limpa, resultado de uma ação de iniciativa popular, foi analisada pela Suprema Corte. A legislação impede que políticos condenados por um órgão colegiado se candidatem durante um período de 8 anos. Mas a norma foi questionada no Supremo. O STF considerou que a lei não viola a Constituição Federal. O entendimento foi também de manter a proibição de candidatura para os que renunciam ao cargo para escapar da cassação. Para implantar no país o que se poderia chamar de qualidade de vida política, pela melhor seleção, pela melhor escolha dos candidatos. 2 meses depois, a discussão transmitida ao vivo foi mais delicada. Interromper ou não a gestação quando o feto não tem cérebro. Seria isso uma prática criminosa? A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde levou a polêmica para o STF. O direito da mãe de decidir pelo aborto em casos como esse. Um julgamento acompanhado de perto, principalmente por especialistas, grupos religiosos, entidades da sociedade civil, mulheres que passaram pela experiência. A decisão foi por ampla maioria, 10 ministros favoráveis e 1 contrário à interrupção. No entanto, na época, eles fizeram questão de deixar claro: o Supremo não autorizou as práticas abortivas ou tornou isso uma regra em gravidez de feto anencéfalo. Apenas deu à gestante o direito de escolher. A gravidez de feto anencéfalo pode levar a intercorrências durante a gestação, colocando a saúde da mãe em risco num percentual maior do que na gestação normal. Também, em abril, o telespectador acompanhou o entendimento dos ministros sobre a política de cotas para garantir aos negros vagas nas universidades federais. O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que essas leis são constitucionais. Ao final do julgamento, o então presidente do STF, ministro Aires Brito, afirmou que se tratam de políticas que asseguram o tratamento sem distinção. O Brasil tem mais um motivo para se olhar no espelho da história e não corar de vergonha. Em agosto de 2012, foi possível acompanhar o julgamento da Ação Penal 470. Os ministros entenderam que houve distribuição de recursos públicos e privados para parlamentares da base aliada em troca de apoio. 25 dos 37 réus foram considerados culpados. Em março deste ano, um outro assunto permaneceu na pauta durante 4 sessões: precatórios. O STF determinou o seguinte: os estados e os municípios, quando tiverem esse tipo de dívida com o cidadão, não vão mais poder parcelar o débito. Em muitos casos, o pagamento era feito em até 15 anos. E ainda, o depósito deve ser feito no ano seguinte à decisão judicial que determinar o acerto. Isso serve para dizer que, em matéria de precatório no Brasil, quem sempre paga a conta é o credor. E esse é o acompanhamento da jurisprudência viva, ao vivo, direto do plenário. E a gente também revê sempre aqui as principais decisões da semana, justamente no nosso programa Plenárias. E já tem encontro marcado na próxima semana, né, Karina? Na próxima semana, na quarta e na quinta-feira ao vivo, com o direto do plenário, e no final de semana com Plenárias. Obrigado pela companhia. Aliás, obrigado pela companhia durante todos estes 11 anos da TV Justiça. E continue conosco aqui, é claro, na TV Justiça.